Saudações em Cristo Jesus, caros irmãos e caras irmãs da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É com muita alegria no coração que eu saúdo todos vocês, eu cumprimento todos e todas com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nessa ocasião em que celebramos 506 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro é o dia da Reforma, é um dia que nos traz muita alegria no Senhor e que devemos nos motivar a continuar a proclamação do Evangelho, a continuar a reviver a nossa tradição, a valorizá-la. Por isso eu gostaria de convidá-los a uma breve reflexão a partir de um texto sagrado, das Sagradas Escrituras, e em um segundo momento, a partir de um texto da nossa tradição reformada. Em primeiro lugar, convido todos e todas à leitura da Sagrada Escritura em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 29. Assim nos diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Segundo momento, leio o texto da Confissão de Fé de Westminster, de 1643, o trecho que fala a respeito da justificação, capítulo 11. Aqueles que Deus efetivamente chamou, livremente também justifica, imputando-lhes a obediência e a justificação de Cristo. Não são justificados senão no momento em que o Espírito Santo age realmente e no devido tempo lhes aplica Cristo. Embora nunca possam decair do estado de justificação, podem, contudo, por seus pecados, cair no paterno desagrado de Deus. Muito bem. Caros irmãos e caras irmãs, em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas nos falam que Deus nos convidou, que Deus nos chamou, que Deus nos concede a graça da salvação e a graça de sermos chamados seu povo. Somos escolhidos, portanto, não por causa dos nossos méritos, mas justamente por causa da nossa fragilidade, porque somos pequenos, porque somos frágeis, porque somos loucos, conforme as Escrituras, né? Loucos no sentido em que a nossa mente não está conectada com a mente do mundo, do sistema que governa o atual século. Somos loucos, somos frágeis, somos pequenos. E assim vemos a nossa igreja, a IPU, diante de um mundo em que existem igrejas tão estruturadas, igrejas que se coadunam de tal forma com o sistema do mundo vigente e que assim se vangloriam de seu poder, de sua autoridade, de suas posses, de suas instituições. Nós, por outro lado, nos vemos como frágeis, como pequenos, e justamente por isso entendemos o chamado de Deus para a nossa igreja. E uma vez que somos chamados, então, num passo anterior do chamado, né? De acordo com a teologia protestante, de acordo com os princípios calvinistas, está a justificação, que também foi realizada por Deus, não por nossos próprios méritos ou por qualquer coisa que possa permitir com que nos vangloriemos. Não, a justificação é um ato de Deus que nos chamou em nossa fragilidade e nos concedeu o operar do Espírito Santo e, conforme diz o texto, concedeu que Cristo fosse aplicado em nós, o trabalhar de Deus em nossas vidas, não em nossas vidas individual apenas, mas na nossa vida, na vida da nossa igreja, né, como povo chamado de Deus. E diante disso, o chamado de Deus e a justificação são irreversíveis. Mas a Confissão de Fé de Westminster fala sobre uma coisa muito importante, né, muito tocante, que apesar da justificação não ser reversível, porque Deus já concedeu, nós podemos incorrer no ato de gerar o desagrado paterno de Deus, ou seja,
apesar de sermos justificados e chamados para a obra de Deus, não incorrer em agradar a Deus a nossa conduta. Isso seria algo muito triste, muito decepcionante. Por isso, caros irmãos e caras irmãs, nessa ocasião, somos chamados, mais uma vez, convidados para nos atentarmos quanto à nossa vocação no mundo, quanto à nossa atuação como evangelistas, como pessoas que proclamam o evangelho, como pessoas que testemunham, como pessoas que atuam nesse mundo ao pregar o evangelho, ao pregar a palavra de Deus, não por causa da sua própria vanglória, mas por causa da confiança em Deus, pela fé em Deus que deve estar em nosso coração, na confiança de que Ele nos chamou, que Ele nos justificou e que Ele se agrada em nós quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e atuamos nesse mundo contra o sistema vigente que prioriza o autoritarismo, que secciona as pessoas, que considera que existe hierarquia entre os seres humanos, que existem barreiras. Não, nós confiamos inteiramente na graça de Deus e a partir dessa graça de Deus que nós confiamos no nosso chamado e na justificação que Deus nos concedeu. Que essa seja uma palavra de motivação para a Igreja do Senhor nessa ocasião. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda sempre a sua graça. Que Deus abençoe e sempre possamos proclamar o Evangelho. Amém.